Estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, e revanche para o grego Stefanos Tsitsipas. Jogo válido pela segunda rodada do ATP Masters 1000. Estreia do João. O grego já ganhou 2 jogos nesse torneio e vai vir babando para se vingar da derrota lá no seu país natal, na Copa Davis, onde o João conseguiu a vitória, e dessa vez o cenário é bem diferente. E no vídeo de hoje, obviamente, a gente vai trazer todas as nuances desse jogo, detalhes, estilo de jogo do grego, caminhos para a vitória do João Fonseca. Vamos falar um pouco sobre a carreira também do Stefanos Tsitsipas, que não tá morto. Se você tá achando que o grego tá morto, é melhor você controlar as emoções, porque tem tudo para ser um jogo bem difícil e nós vamos falar muito no vídeo de hoje. E eu preciso pedir a sua inscrição no canal. Se o João tá jogando, os vídeos estão aparecendo para você na sua timeline do YouTube, e para que você não perca um vídeo, deixe ativas as notificações, se inscreva no canal e, se possível, se você gosta do nosso trabalho, deixe o like e o hype, que nos ajuda demais. E antes da gente falar do grego, a gente tem que fazer o quê? Solta a vinheta, Renatão. Pessoal, recadinho bem rápido. Se você gosta do tênis, se você é um amante do tênis, se você é um professor, por exemplo, de tênis, ou tem um complexo esportivo, se você trabalha com tênis ou com qualquer outro esporte, nós agora somos embaixadores da SportGatter, que é uma plataforma para academia, escola, professores, tudo que você encontra num aplicativo. Então, se você quer jogar tênis, quer fazer aula de tênis, você encontra os professores lá. Se você é professor de tênis e quer ter uma gestão melhor, né, de cobranças, do seu sistema, de tudo como funciona ali a parte de gestão mesmo, você tem que estar inscrito aí, tem que estar cadastrado na SportGatter, e tudo isso sem qualquer custo, não tem custo de mensalidade, não tem que pagar taxa mensal, custo de implantação, não tem nada disso. É uma coisa revolucionária e a gente está aqui ao lado da SportGatter para fazer isso acontecer. Então clica aí no link no comentário fixado e saiba mais. Vamos lá, vamos falar aqui sobre esse confronto válido pela segunda rodada. O jogo, enquanto eu gravo esse vídeo, ele ainda não tem data. Provavelmente ele será no dia 5 de agosto, quarta-feira, né? Mas a gente ainda não tem a certeza. Eu acho que a hora que o vídeo estiver no ar, você já vai saber. É um confronto muito difícil, onde eu coloquei um favoritismo para o João de 55%. Coloco ainda o João como favorito, até estava comentando no clube de membros. Aliás, se você quiser participar do melhor grupo de WhatsApp no Brasil, venha para o clube de membros do Auge das Quadras, onde a gente vê todos os jogos juntos no WhatsApp. E eu estava comentando lá que se esse jogo fosse no Saibro, eu acredito até que eu inverteria essa lógica, eu colocaria pelo menos 50% para cada lado. Como o jogo é no piso duro, acredito eu que o João tem um leve favoritismo, apesar do ritmo de jogo do grego já estar melhor, né? O João tá um mês sem jogar e o grego ganhou no quali, ganhou na primeira rodada, então vem embalado aí. Tudo bem que não foram 2 grandes adversários, mas o Stefanos Tsitsipas, ele tá num outro momento de carreira. A gente até vai falar sobre a carreira dele, porque tem muita gente que acha que esse grego tá morto. O Tsitsipas tem somente 27 anos. Né? Às vezes você olha tantos anos que esse cara tá no circuito jogando em alto nível, né? Top 5 durante muitos anos, acho que mais de década, não sei se mais de década, mas com certeza mais de 5 anos no top 5, e a gente acha que acabou, né? Porque ele viveu uma má fase, ele trocou de treinador, que era o seu pai, né? Tá vivendo um novo momento na carreira, separou da Badosa, né? E tá vivendo, de fato, um novo momento técnico também na sua carreira, né? Ele que chegou acho que ele até saiu do top 100, hoje ele é o 51 do ranking, já foi número 3 do ranking. É um cara de 13 títulos ATP, um cara completo, que joga muito bem, principalmente nas superfícies mais lentas, mas também é muito bom no piso duro. O seu melhor piso é o Saibro, mas um cara que, eu sempre falo aqui, o cara que chega top 10, ele normalmente tem poucas falhas no seu jogo. Né? O Tsitsipas é um cara muito agressivo, de um estilo de jogo bem ofensivo, né? E com um forehand como seu ponto principal, mas é um cara bem completo, sobe muito bem a rede. A gente vai falar sobre as principais qualidades dele, mas acho que nesse primeiro momento o que eu quero falar para vocês é: vamos respeitar o grego, não vamos achar que já tá morto, porque vai ser um jogo duro pro João. E ele né, dos raros jogadores com backhand de uma mão, né? A gente tem hoje
alguns poucos jogadores aí se destacando, o Lourenço Musetti, o Wawrinka já parou, né? A gente tem vários jogadores com backhand de uma mão que já pararam, e o Tsitsipas é um dos poucos que restam aí com esse golpe, que pode ser um golpe que o João vai explorar, a gente vai falar ao longo dessa apresentação aqui. Então, os pontos positivos e negativos do grego. Forehand dominante, um dos melhores do circuito, durante muitos anos foi um dos melhores forehand, muito potente, com muito top spin, por isso que ele se destaca tanto no Saibro, então ele coloca muito efeito nesse forehand. Ele é muito preciso no forehand, erra pouco, né, e constrói muitos winners com o seu forehand, que é o seu principal golpe. Jogo de rede, o Tsitsipas é aquele cara que faz muito bem a transição fundo de quadra, rede. Então ele trabalha o ponto e finaliza na rede. Ele faz muito isso no saibro e principalmente no piso duro. Então ele é um cara que angula muito bem as bolas, principalmente trabalhando no seu forehand. Então quando ele tá com o domínio do ponto, ele vai ficar balançando o adversário. Quando ele jogar uma boa bola, quase que aquele pré-winner, ele vai pra rede e finaliza na rede. É muito alto, né? 1,93 m, então é muito difícil, né? Dar uma passada, dar um lob. Então ele tem esse jogo de rede realmente muito eficiente. Inclusive ele tem um saque ali no lado da vantagem, onde ele saca aberto na esquerda do seu adversário e faz o saque voleio. Então ele usa muito esse artifício, principalmente quando ele está em ponto sob pressão. Então é óbvio que eu não vou ter a pretensão desse vídeo chegar até o João, até porque eu acho que a equipe do João sabe disso. Mas ele é um cara que, esse é meio que o saque de segurança do Tsitsipas. Então ele saca aberto, joga o adversário para fora e vai para a rede para fazer o saque voleio. Ele faz bastante esse golpe. Então tem um jogo de rede muito forte. Além do seu saque, né? O saque dele é muito preciso. É um cara que põe bastante primeiro saque em quadra, faz poucas duplas faltas, faz bastante ace. Então ele é realmente um tenista top player total. Como ponto negativo, backhand instável. O fato de ser um backhand de uma mão ou atrapalha em pisos mais rápidos, né? Porque ele não tem muito tempo de preparação do golpe. O golpe dele tem que ter uma preparação grande. Então nos pisos rápidos ele espana muito, né? Madeira muito a bola, então não é um cara que vai ficar trabalhando backhand contra backhand. O João recentemente enfrentou adversários muito fortes no backhand, Djokovic é um caso, que ficaram explorando muito o backhand do João, que inclusive evoluiu muito, né? A gente até elogiou bastante isso. Não vai ser o caso do Tsitsipas, é um cara que vai trabalhar pro seu forehand, é claro que o seu backhand não é um backhand ruim, né? Mais uma vez falando, um cara que é top 5, não tem como ter um golpe muito ruim, mas é o ponto fraco dele, digamos assim. Então acho que o João pode sim trabalhar lá, principalmente com bolas mais rápidas ali no backhand do grego. Devolução de saque, ele nunca foi aquele cara top na devolução, é um cara que sempre foi pouquíssimo quebrado e quebra pouco também. Então ele não vai ser aquele cara que vai pressionar demais o saque do João, vai ser aquele jogo com tendência de poucas quebras, né? Então não é uma característica do grego. E ele oscila bastante, principalmente nesse momento da carreira, né, de 2, 3 anos pra cá, que ele vem oscilando bastante mesmo, mas tá, como eu disse, tá vivendo um bom momento, perto do momento que ele viveu nesses últimos 2 anos, tem sido o melhor momento dele aí, vem em ascensão, né, e é um cara forte mentalmente. Apesar dele ter oscilações mentais, né, ao longo das partidas, ele é um cara forte mentalmente, né, que na carreira conquistou aí grandes coisas, a gente vai falar sobre os títulos dele, muito também na parte mental. E quando a gente analisa os números, né, das últimas 52 semanas do grego, ele tá positivo ali, 26 vitórias e 20 derrotas, com destaque para o saibro, como sempre, é a superfície onde ele sempre tem o melhor saldo entre vitórias e derrotas, são 10 vitórias e 6 derrotas. No piso duro, 15 vitórias e 12 derrotas. Na grama, somente 3 jogos com 2 derrotas. E repara só, ele ganhou 2 vezes de top 100 em 4 jogos. Né? Então ele é um cara que nesses jogos ele costuma crescer. Por isso que eu acho que nesse jogo contra o João ele estará muito motivado e inspirado para vencer o João. Ainda mais que ele perdeu do João no primeiro confronto. E esses confrontos contra top 10 foram em 2026. Tá? Ele joga em janeiro na United Cup contra o Fritz, ganha de 2-0, 6-4, 7-5. O Tsitsipas na época 34 do mundo, o Fritz na época 9 do mundo. Aí como 51 do mundo, ele enfrenta o Alex de Minaur no Miami Masters e vence por 2-0 também, 6-3, 7-6. De Minaur na época 6 do mundo. Depois em Wimbledon ele perde para o Djokovic por 3-0.
e depois em Washington acaba perdendo a revanche aí pro De Minaur em 2-1. Então ele é um cara que gosta do jogo grande, que costuma jogar bem esses jogos grandes, né? Você vê que ele tem ali contra a top 100 nas últimas 52 semanas, 13 vitórias e 19 derrotas. Então ele perde bastante ultimamente os jogos para adversários não tão bem ranqueados. Então mais um motivo aí pro João ter bastante cuidado nesse jogo. E a nota geral que a gente chegou aí do grego, 72, considerando uma técnica 9, matchup 5. Por que matchup 5? E aí aqui a gente já vai começar a falar do jogo. Porque esse encontro de estilos ele não é ruim para o João. Por que não é ruim? Primeiro, ele não tem um adversário que tem um golpe muito forte na sua esquerda, que normalmente é onde os adversários tentam trabalhar contra o João, porque o João tem no seu forehand um dos melhores do circuito, seu melhor golpe. Então os adversários costumam fugir do forehand. Não é o caso do Tsitsipas, ele é um cara que vai trabalhar de forehand. Outro ponto, não é um cara com uma grande devolução de saque. O João recentemente vem tendo dificuldades contra adversários que devolvem bem, como por exemplo foi o caso do Roder, né, que ganhou do João. Então é um estilo de jogo perigoso quando o João não tá com saque muito em dia, então ele não é esse estilo, então acho que no encontro de estilos, acho que é até bom pro João, tanto é que o João ganhou, até num jogo que ele nem era favorito, né, hoje, creio eu, não sei como é que estão as cotações nas casas de apostas, porque no momento que eu gravo esse vídeo, esse confronto nem tá preparado ainda, mas acredito eu que o João vai entrar como favorito para esse confronto, né? Então, no confronto lá na Grécia, o Tsitsipas era favorito. Então é outro momento, mais favorável do que na época, e na época, lá atrás, o João acabou ganhando do grego. Momento 6, experiência 9, nota 72. Então acho que o caminho da vitória é o João ser agressivo, ter agressividade, devolver bem saque, acho que ele tem que estar com a devolução em dia, né? A questão do ritmo de jogo pode atrapalhar sim, né? Mas é óbvio que o João não vai ficar o jogo todo sentindo o ritmo de jogo. Talvez naquele início, nas primeiras bolas, ele vai, né, até pegar o tempo e tal, e tem que acelerar muito o jogo, né? Acho que tem que ser um jogo que o João não pode deixar a bola curta pro Tsitsipas, é um cara muito eficiente, que erra pouco, então se você não for agressivo, você vai acabar sendo dominado. Então o João tem que ter um jogo agressivo, tem que ter um jogo inteligente, né? Não só ficar forçando bola para buscar o winner, mas trabalhar os pontos e trabalhar muito a esquerda do grego, né? Que vai ser o ponto fraco dele no piso duro, nos pisos mais rápidos. No saibro a esquerda dele dá conta, mas nos pisos mais rápidos ele costuma sofrer um pouquinho. E o Tsitsipas, a gente separou até um card aqui, ele é um cara tricampeão de Masters 1000. Ele é tricampeão dos Masters 1000 de Monte Carlo, ganhou em 21, 22 e 24, provando que ele é um grande jogador de saibro. Além disso, outro grande título na carreira, a ATP Finals 2019, então ele foi campeão aí de um Finals que não é para qualquer um, né? Como eu falei, 13 títulos ATP, melhor ranking terceiro, então ele tem título na grama, ele tem título no saibro, ele tem título no piso duro, apesar que o título na grama dele, acho que o único título na grama dele é Maiorca, né, se eu não me engano, que é uma grama, digamos assim, uma grama meio fake, uma grama mais lentinha ali e tal, mas é um título na grama, eu vou até olhar se ele tem outros títulos na grama, você vê que tá tudo exposto aí, né, mas de fato o único título dele na grama é realmente em Maiorca, em 2022, ele tem ali alguns títulos no piso duro também, né, mas as grandes conquistas dele foram no saibro, então é um tenista realmente um bom desafio para o João, a gente até brinca, né, que o João é aquele cara que não tem muita sorte, né, nos sorteios, né, ele sempre pega adversários difíceis no começo, e mesmo quando vem um tenista do quali, quem vem do quali é Stefano Tsitsipas. Vamos torcer pro João conquistar a vitória, rumar aí para a terceira rodada e fazer uma grande campanha em Washington, se preparando para o último Grand Slam da temporada US Open. Deixe seu like, deixe seu hype e comente aí que a gente responde todos os comentários, certo? Um grande abraço a todos, boa sorte ao João, nos vemos no próximo vídeo e até mais.